Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver, a trazer conforto a todos nós, encarnados e desencarnados, acerca da realidade que todos nós estamos inseridos. Tantos vínculos que escapam o nosso entendimento, porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos ligados por fios que escapam o nosso entendimento, de muitas encarnações, aonde precisamos, por intermédio da reencarnação, movimentarmos, reencarnarmos nesse planeta ou em outros, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. E quem comanda isso é Deus. E Jesus nos orienta, nos confortando e nos elucidando acerca da realidade que todos nós estamos inseridos, explicando através da doutrina dos Espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, o Evangelho, nós estamos no capítulo 23 hoje, e é o item 7, que é a estranha moral, né, que é o capítulo 23, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, 59 e 60. O que pode significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que na circunstância em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Olha o que ele fala nessa frase. Então, nós vamos comentar. A vida espiritual é como efeito. A verdadeira vida é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro guilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que os mortos consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus o ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pense antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida.
Quando a gente lê esse item, apesar, o capítulo 23, ele trata estranha moral, tá? E, e é bastante complexo a gente entender. O Cristo, eu acho que ontem eu falei sobre isso, a parte histórica. O Cristo tinha um cuidado muito grande, porque ele sabia a ligação que tinha esses espíritos na encarnação. Então, Kardec traz aquelas notícias históricas no Evangelho, porque todos os espíritos, não só eles como nós, partimos, tá, de existência onde cada um de nós vivemos e, logicamente, criamos valores, tá? Exercitamos formas de religião, línguas, né? Laços afetivos, é todo nesse sentido. E quando Jesus fala, estranhou muito isso. A mesma coisa, só para a gente ter uma ideia, uma noção. Nós podemos estar num trabalho mediúnico, tem ali o dialogador, mas nós precisamos do plano espiritual, da espiritualidade, que vai fazer, né, a ligação, e nós compete ao dialogador, né, trazer, elucidar algumas passagens evangélicas, orientar o espírito para que ele tenha noção. Aí depois o resto é com a espiritualidade. Então, era nesse campo, mais ou menos, né, que eu estou tentando mostrar para vocês como funciona, tá? Como funciona isso. E o Cristo sabia. E, na verdade, quando nós estamos lendo esse evangelho, estudando ele, nós vamos perceber, na primeira parte, que o Cristo, ele falava abertamente para os apóstolos, né? Ele falava, assim, tudo, e colocava com muita propriedade do que acontecia, tá? E enfatizava isso para eles. E a doutrina espírita hoje está bem clara com relação a isso. Por isso que eu tenho que estudar. Por isso que eu tenho que trazer essas informações à tona, porque esses espíritos que estão aí do nosso lado, aí, que estão nos nossos lares, querem entender, tá? E eles precisam entender toda essa dinâmica. Então, Cristo sabia disso. E quando ele fala dessa estranha moral, né, que o Evangelho nos traz, era muito estranha as colocações dele. Como que a gente ia trazer, né, à tona isso para essa realidade, para um povo que não compreendia? Estava tudo ainda embasado nas leis, e ele também, a outra parte, que a gente tem que ter noção, com muita clareza, que nós, quando estamos estudando, quando nós estamos lendo o Evangelho, os espíritos que nos cercam também estão nos acompanhando na leitura. E é por isso que a explicação elucida tanto para o encarnado como para o desencarnado. É um verdadeiro processo de desobsessão. E o Cristo sabia que naquela época estava praticamente começando, tá? Então aí a gente precisa entender. Kardec, Moisés, né, foi a porta, Jesus foi a chave, tá? Então ele destravou tanto no plano material como também no espiritual os mecanismos de entendimento. Tá? E aí o que ele fala? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Quando ele fala isso, ele desarma todo o plano espiritual, né? Seria da mesma situação de que os espíritos nos olhando, e ele fala assim, agora eu estou entendendo o que esse rapaz está falando, o que o estudo está trazendo. E aí, isso é muito gratificante para o espírito, tá? Porque ele move dentro dele capacidades do espírito que também nós não entendemos, mas nós temos também que estudar isso, tá? Para que a gente tenha, porque ontem eu ainda falei que o próprio Cristo fala, vós sois Deus, tem capacidade de fazer o que eu faço e muito mais. E aí a gente tem noção do que nós podemos fazer encarnar, imagine dos espíritos do outro lado. Aquilo que eu tenho dificuldade aqui, que eu estou lendo as palavras, eu ligando aquilo que Kardec fez,
Kardec era praticamente, ele vem, ele reencarna, e tudo aquilo que ele faz praticamente foi liberado para ele, algumas potencialidades do espírito que ele tinha no plano espiritual, carrega, e ele faz todo o trabalho dele. Bom, eu estou citando Kardec, mas o Chico foi o mesmo jeito, Eurípides Barçanufo e muitos outros médiuns. E aí que a gente precisa entender como funciona esse mecanismo. As mediunidades que vêm hoje, eles exercem de acordo com o trabalho que vai ser realizado pelo médium e também pelo esforço, tá? Aí a gente pega Ivone Pereira, gente, foram 3 reencarnações, ela fez a mesma coisa, foi lá e tirou a vida dela. E ela veio, ela reencarna com a sua mediunidade e sabe os 3 e sente, né? E as 3 encarnações dela. A mesma coisa, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, que ele, quem leu a biografia dele, ele pediu para o Cristo ia ter Deus, pedia, ele reencarna, e quando foi, ele vinha e fazia tudo ao contrário, e ele vem, olha o trabalho dele que ele faz. Então, essas mediunidades, aí ela vem, né, como no sentido, mesmo na carne, o espírito consegue fazer o seu trabalho e com muita maestria. E é por isso que a gente tem que compreender. E quando acontece isso, que junta com o ego do médium, tudo aí, essas mediunidades podem ser interrompidas. Mas uma mediunidade bem trabalhada com o Cristo, ela é uma mola propulsora para fazer com que o médium avance. Então, dentro dessas condições, o Cristo já alertava quem que era que tinha a condição de entender todo o processo dos mortos segundo a carne, né, e vivos segundo os espíritos, tá? Tem uma parte do filme, né, parece que é o filme O Ben-Hur, que é aquele velho, tem uma parte, o primeiro dele, né, com o Charlton Heston. E lá tem uma parte lá que ele fala, e também eu acho que tem isso nas escrituras falando, e o Cristo mesmo fala, eu também tenho os meus comandados, né? Embora o Cristo podia fazer tudo, interromper tudo, né? E, logicamente, conseguir atravessar toda aquela parte, aquele sofrimento dele com maestria. Mas ele, em nenhum momento, ele fez isso, tá? Então, essas questões, tudo era assistido pela espiritualidade superior, que via e entendia a objetividade de tudo aquilo que ele estava passando, para que nós, no futuro, mais à frente, como nós hoje, com a doutrina espírita, estamos entendendo, tá? Então, a mesma coisa acontece, né? Para quem leu eu vou falando e vou lembrando, né? Tem uma parte, não vou lembrar o livro agora, mais para frente eu lembro. Mas o Cristo Ismael e fala para Ismael que ele tinha que trazer todo aquele povo lá da Europa, tá? Lá daquela época, para cá, para o Brasil, né? Ismael vira para o Cristo e fala, mas como que eu vou fazer isso? Você vai fazer. E o que Ismael fez? Trouxe todos nós para cá. Estamos aqui hoje. Para vocês terem uma ideia. Aquele livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, né? Tem alguns relatos sobre isso, falando do Brasil, e o Haroldo Dutra enfatiza muito isso, nessa condição. Então, o Cristo sabia dessa dinâmica, e é por isso que essa parte vem elucidar muita coisa, porque os espíritos do outro lado sabem de toda a encarnação, tá? De toda a prova. Então, por isso que nós fazemos a nossa parte, nós tem trabalhos mediúnicos, tem os estudos que vai elucidar o espírito, mas a outra parte, essa movimentação cabe tanto a nós encarnados, como também ele, tá? O arrependimento, o querer, aquela parte que o Cristo fala assim, ó, o querer é poder, né? O poder que nós temos, ele já está falando das potencialidades do espírito. O espírito, quando ele quer, ele se arrepende, ele tem um entendimento,
a espiritualidade vem em forma de luz em cima dele e, logicamente, ele é resgatado. Para vocês terem uma ideia do que está falando esse item, né? Mostrando para nós que a espiritualidade, que o Cristo está conosco em todos os momentos da nossa jornada, em todos. Através dos benfeitores espirituais, da espiritualidade que acompanha a nossa trajetória, nós temos esses espíritos que elucidam muita coisa, tá? Embora nós pegamos lá naquela parte do livro dos espíritos, que nós acho que nós já passamos, não é dado ao homem conhecer tudo, tá? Porque nós não temos ainda a condição evolutiva. Mas o espírito, ele pode ser elucidado acerca do problema do que, por que ele está passando por aquilo. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Por isso que o Cristo fala, deixar os mortos cuidar dos seus mortos. Já que era naquela época, eles fazem confusão, porque devido à condição evolutiva, o entendimento, a religiosidade deles, eles questionam o Cristo, né, sobre isso, e o Cristo vai lá e fala, e ainda chocou, né? E até nós, mas como entender isso? Hoje nós sabemos, tá? A espiritualidade sabe de todo o processo. Mecanismo da mediunidade fala um pouco sobre isso, o Obreiros da Vida Eterna já coloca algumas informações, Missionários da Luz é o que mais enfatiza isso, essa condição, tanto no processo, né? Existem algumas situações, porque o Missionários da Luz, ele comenta tudo sobre isso, do processo, né? Tem um livro também, Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, ele fala também da questão do processo reencarnatório e daquelas questões dos espíritos, o que acontece com ele quando é provocado o aborto. Mas na reencarnação de Segismundo, ali, via, né, todo o processo que fazia retroceder e o esquecimento do passado, porque Segismundo sabia todo o processo, e o mais importante, que vale lembrar, que Segismundo teve uma hora que ele entrou, e a espiritualidade, toda a equipe já sabia do processo, né? Eu consegui descobrir isso lendo, estudando um pouco, né, a André Luiz, porque todo esse processo reencarnatório, quando o espírito vai reencarnar, ele relembra todas as encarnações. E aí choca para ele, né, assim, dele querer desistir, em muitos casos são revoltas, muitas vezes dentro de equipes, né, de médiums que estão aqui na Terra, que são trabalhadores, é preciso eles entenderem isso. Nós liberamos fluidos, o grupo mediúnico, na intenção para solidificar e fortalecer esse trabalho, né, que nem está lá nos Missionários da Luz. E o outro processo, que também o Evangelho coloca isso, é só lendo, tem coisas também que eu não lembro, mas o espírito, quando ele desencarna, ele recobra todas as encarnações. É lá que entra a questão das zonas umbralinas, né? É o caso lá de André Luiz, que não estava ligado na existência, mas a outras, que ele permanece 8 anos no umbral. Então, são vários casos que a própria espiritualidade do outro lado sabe, e eles cuidam todo esse processo, tá? Eles são eles são a essência do amor. E isso não é só com qualquer um. O pior espírito que a gente relata, que a gente sabe aqui na vida, que faz coisa errada, que nós fazemos coisa errada, eles nos olham como crianças, aprendizes, tá? Nos abraçam, se sentem felizes quando a gente consegue lutar, mas também se entristece quando nós abandonamos, né? Abandonamos, né? Aquilo que nos elucida muita coisa. Principalmente o espírita. Ele tem que estar muito embasado dentro do estudo para compreender essa dinâmica. Senão, não aguenta, tá? Por isso que a espiritualidade vem, elucida o estudo, né, trazendo as informações acerca do estudo, para que o espírita tenha consciência do trabalho que ele tem que efetivar.
tá? Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Estuda aquela parte para a gente ter uma ideia, né, o porquê. Nós sabemos de tudo, temos todas as informações. Então, naquele tempo, Cristo tinha que respeitar, e ele sabia disso, né? Embora eles estranhavam tudo isso, porque eles seguiam categoricamente todos os ensinamentos da lei mosaica, o Cristo foi elucidando, né? Porque hoje nós sabemos que a verdadeira vida do espírito não é essa aqui na Terra, é no plano espiritual. E qual que é o entrave? Tudo aquilo que nós fazemos aqui, né, traz desconforto, é a lei de causa e efeito. Estamos num planeta de provas e expiação, e aí nos traz consequências, né, de desequilíbrio. Então, o papel da doutrina espírita é esclarecer, elucidar e confortar tanto o encarnado e desencarnado acerca desse Deus que é todo amor e bondade, e que a espiritualidade vai fazer o quê? Organizar todo o campo espiritual. Quem desorganiza? Nós, tá? Nós. E como que a gente desorganiza? Não compreendendo, não estudando, não trabalhando para nos reformularem, não trabalhar na prática do amor, da caridade, respeitando as limitações daqueles que convivem conosco, que são muitos problemas, tá? Que nós temos. E aí, quando a gente vai ver, a gente sabe que a gente não faz, a gente lê, né? Mas na prática é outra. Então, isso traz muitos problemas, né? Uma das coisas que eu notei para falar para vocês, né? Que nem nós lemos a prática do perdão. A prática do perdão, o primeiro que a gente que tem que se perdoar é nós mesmos. Muitos dos casos de obsessão hoje está acontecendo porque nós não nos perdoamos. Porque hoje, qualquer coisinha, qualquer falha nossa, o espírito tem a capacidade de analisar e pensar e falar assim, eu não devia ter feito isso. Tá? Mas ele já fez. E aí que está a coisa. Ele move dentro, né, do padrão mental dele condições, né, que leva ele à obsessão. E, na verdade, quando nós vamos analisar isso e nós vamos perceber que os espíritos do outro lado não tem nada a ver com isso, mas o encarnado que sabe o mecanismo, ele que tem que trabalhar isso. Então, o que o Cristo fez? Orai e vigiai para não cair em tentação, analisando. E aí eu pude perceber que não era nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Que muitas vezes e a gente não percebe, quando vê, já fez, né? E os espíritos falam assim, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E são nessa sequência que nós precisamos entender que às vezes eu falo uma coisa tão assim, que não tinha a intencionalidade, mas aquele que ouve deturpa e ele envia vibrações em pensamento. E essa condição gera um estado emocional conflitante que mobiliza do plano espiritual muitas forças negativas, tá? Então é nesse intuito que o Cristo traz a mensagem em cada versículo e cada item do Evangelho para que nós pudéssemos entender e analisar, tá? E esse é um ponto. Quando nós temos que entender como funciona a relação do mundo espiritual com o mundo material, né? Porque eles perguntam, ele não sabe por que está lá junto. E muitas vezes é porque os vínculos afetivos. Lá no finalzinho já fala isso, né? E o espírito não sabe. Eu estou lá querendo ajudar e muitas vezes não está ajudando, está atrapalhando, ele não entende, tá? Então aquela parte que o Cristo fala, perdoe que eles não sabem o que faz, continuamos na mesma forma hoje. O plano espiritual precisa ser orientado, né? Ele precisa entender isso. E muitas vezes, quem que é que prende o espírito? Nós. Então, o que o Cristo está querendo elucidar aqui? Né? Que explicar que eles, nessa toada de falar, né, ali, eles queriam cuidar dos mortos. E isso trazia o quê? Vínculos, apegos, né?
Da mesma coisa que nós temos hoje com as coisas materiais, ou até mesmo pior. Tanto é que a gente fala hoje, né? O meu pai, a minha mãe, o meu filho. Aí a gente fala assim, eu não sou egoísta. Mas quando você trabalha na primeira pessoa, nós já vamos ter problema, tá? A minha esposa, ninguém é de ninguém nesse mundo. E esse é o nosso problema, a minha casa, o meu carro, né? Então, nós criamos esses vínculos e o Cristo vem, né, nos elucidar isso. Ele fala, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, enquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E o espírito vai para o outro lado e fala assim, mas eu não morri. A mesma coisa o suicida. Ele quer sair fora daquele sofrimento que ele está no corpo, aí ele vai lá, comete essa barbaridade, aí ele passa para o plano espiritual e vê que não morreu, morreu o corpo. Né? E quem quer que precisa elucidar o espírito? É o espírito vive, ele precisa e a dor continua. E a dor do outro lado, gente, é moral. É pior do que uma dor de dente, uma dor, uma pedra no rim. Ele fica ininterruptamente sentindo aquela dor, né? E somente a hora que Deus permite, né? E chegou o tempo, que aí eu preciso entender toda essa dinâmica, eu preciso estudar a Gênesis para compreender que, da mesma coisa que há essas ligações físicas, né? Que de toda essa organização, o espírito também faz parte, tá? Nós somos uma parte de Deus, nós somos, partimos de Deus, nós temos a semente do amor, e quem quer que desagrega isso? Tudo nós que desagregamos. Nós somos filhos da luz, precisamos retornar para a luz, e muitas vezes estamos na sombra. E para sair das sombras, eu preciso entender, tá? E é isso que o Evangelho está fazendo, é isso que a doutrina espírita está fazendo. Porque muitos espíritos estão sofrendo do outro lado. E eles precisam entender isso. Tá? Eles precisam entender. Essa é a maior desobsessão. Tem gente que pensa que é só o trabalho mediúnico. A desobsessão ocorre quando eu estudo, quando eu leio, faço as análises, interpretações e compreendo, ajuda, evolui o encarnado e também o desencarnado. É nessa situação que vem trazer as informações para nós aí. Agora, no Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4 da pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. E aí nós estamos na questão 181. Aí Kardec fala assim, os seres que habitam os diferentes têm corpos semelhantes ao nosso? Aí os espíritos respondem, é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muita morada há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. O que ele está colocando aqui para nós vamos ver depois, tem ali a explicação. Nós sabemos que tem outros planetas, né, que estão mais abaixo do que a Terra. Nós estamos num planeta de prova e expiação, ainda prevalece o mal. E aí, do mesmo jeito que nós temos um corpo material adequado ao nosso planeta, quem vive em Marte, né, em outro planeta, aí, Júpiter, esses planetas que tem aí conhecidos por nós aí, né, Plutão, são de acordo com a evolução do planeta. Então, eles se revestem de acordo com a necessidade. Então, só para a gente ter uma ideia,
Mas o mundo espiritual, né? A gente olha do lado, a gente está vendo alguma coisa? Não. Tá? Nós sabemos que eles estão aí, né? Nós temos a sensibilidade mediúnica. Então, os espíritos do outro lado também, eles também olham, estão ali, mas muitos deles não conseguem ver. Então, essa organização planetária que tem, né, o planeta Terra, ela está condicionado a essa organização, tá? Mas também eu não consigo pegar um espírito daqui e levar lá para Júpiter, tá? Quem leu o livro Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz foi preparado para levar. Não há condições, tá? Eu estou falando isso para chegar no espírito, porque tem espírito que fala assim: eu também quero ir que nem aquele espírito, mas não chegou a hora dele e ele não consegue. É preciso também um entendimento, uma evolução de compreensão. E há espírito que pergunta para a gente assim, ó, será que eu vou conseguir? Porque ele entende de quão devedor ele é, tá? Eu estou falando nessa organização que nós estamos aqui no planeta, tá? Mas esse processo de ir para outros planetas já vai da questão evolutiva. Vamos lá na outra parte, tá? Esse médico aí, que me fugiu o nome dele agora, que viveu na Terra, e ele voltou para o plano espiritual, continua trabalhando, ele foi convidado pelo Cristo para ir, né, para outro planeta, ele não quis, tá? E, logicamente, lá no outro planeta, nós vamos entender por que ele foi convidado. Geralmente, ele vai para um planeta mais evoluído. A matéria é mais sutil. Por que ele consegue, né, ir? Porque ele já oferece condição e elevação para conseguir se desprender do planeta Terra para outro. Mas ele leva toda a característica adequada ao nível de evolução do planeta. Vai ter corpos? Sim. Quem leu a revista Espírita lá, acho que é Moser, né, que está em Júpiter, eles vivem 500 anos, a casa, né, dele é toda numa letra de música, eles são bem maiores do que aquele, relata tudo lá, né? De como que é a vivência lá em Júpiter. E ele tem um corpo, né? E esse corpo ele está adaptado às condições de evolução desse espírito. Então, se eu chegar em Marte, eu não sei a evolução. Nós vamos lá, tem robô lá andando lá, tudo, eles não vê. Mas há seres evoluídos ali, que vivem, né, se adequaram à psicosfera do planeta e ali vivem. Então, a mesma coisa os espíritos, eles não conseguem enxergar os trabalhadores, né, que estão ali, da mesma forma que nós sentimos, sabemos da presença da espiritualidade superior do Cristo, né? Propriamente dito, a Gênesis relata muito para a gente de como funciona isso. É a coisa mais linda, tá? Desses espíritos, não interessa a distância, pode ser milhões de anos-luz. O Cristo, da onde ele estiver, ele consegue enviar, né, vibrações para o planeta. E aí que a gente vai entender todo esse mecanismo. Então, aí a Miramês começa a explicar. Sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. São inúmeros os mundos que servem de moradia para a humanidade sem conta. Outros, no entanto, não são habitados, porém cada um tem a sua função específica. Tá? Cada um tem. Do mesmo jeito que nós estávamos naquela lição lá, os espíritos não passam todas as informações. Embora, se a gente pegar na internet alguns livros, né, traz muitas informações acerca da psicosfera de cada planeta. Tá? Existe isso, para a gente entender. Né? Se não me engano,
Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele comenta sobre isso, né? Como na Terra, nem todas as casas são residência de criaturas, mas são úteis à mesma sociedade. Deus, sendo toda a inteligência, não iria fazer o mundo somente porque quer fazer sem utilidade na função divina. Aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos se encontram em várias escalas evolutivas que nós não sabemos. Aqui entre nós existem espíritos evoluídos e nós não sabemos. A mesma coisa no plano espiritual, há espíritos que têm capacidade, tá? Mas ele precisa se movimentar como nós precisamos nos movimentar. O progresso não dá salto, há escalas, né? E aí, por isso que nós precisamos entender, esse tempo nosso aqui não é o tempo do espírito. E ele questiona, ele quer saber, será que eu vou conseguir? Vai. Tá? Qualquer um de nós, e o Cristo foi lá e falou, não se perderá nenhum das minhas ovelhas. Só para a gente ter uma ideia, todos nós estamos condenados a ser felizes. Todos nós. Uns avançam mais rápidos, outros mais devagar, mas todos vão chegar na escala evolutiva. Todos. Tá? Todos nós vamos chegar. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que o espírito também ele não vai retroagir, ele estaciona, tá? Ele estaciona. E aí, Deus permite isso? Sim. Tá? Deus permite isso. Então, embora eles estão lá no plano espiritual, eles se acham que é mal, pode fazer isso, aquilo, mas eles estão condicionados. Quando nós vamos estudar a doutrina, tudo é aproveitado no nosso planeta, tudo. Há relação, tá? Não há efeito sem causa, tá? Por isso que a gente tem que entender, né? E eu lembrei agora também, eu acho que eu já comentei, né? O Chico, né? Toda vez saía e cumprimentava aquele gari e sorria. Aí perguntaram, mas Chico, todos os dias você sai aqui e cumprimenta esse gari, por que você sorri tanto para ele? Não, porque essa é a última encarnação dele nesse planeta, ele vai para um mundo mais feliz. Olha, tá? E aí a gente tem muitos espíritos, conhecimento que nem assim a gente fala, vocês olham para mim, eu não sabe muito, isso aqui não é sinal de evolução, é mecanismos que vão facilitar o nosso trabalho, né, para que a gente possa galgar espaços melhores no plano espiritual, mas eu preciso estar trabalhando, desenvolvendo virtudes, essa é a proposta da encarnação. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos para planos mais altos. E aí, o que acontece? O espírito também evolui no plano espiritual, mas a forma mais rápida é a encarnação. Então, é nessa proposta que, quando o espiritismo ele vem, que nós colaboramos com a doutrina, que nós buscamos informações, nós estudamos, nós estamos ajudando muitos espíritos do outro lado, mas muitos, não são poucos não, tá? Aí, só voltando, né, o Bezerra de Menezes, lembrei agora, o Bezerra de Menezes voltou, ele era espírita, era médico, fez todo aquele trabalho, aí quando abre a janela lá do lugar que ele estava, tinha uma multidão, aí ele pergunta, quem são eles? São os espíritos que você ajudou. Cada vez que ele ajudava lá com mantimento, ou que seja lá com remédio, ele estava ajudando, não era só aquele espírito encarnado, tinha uma multidão de espíritos junto com aquele, fora o trabalho que ele efetua, né, dentro da doutrina espírita. As diferenciações são inúmeras, contudo carregam algumas semelhanças um com os outros. As diferenciações são a cada mundo a sua própria necessidade, e o espírito é o mesmo que atua em todos eles. As diferenças das almas são um aspecto evolutivo, tá? A evolução. Então, por isso que quando o André Luiz encontra a mãe dele, eles se abraçam, tudo, né? E aí a mãe dele, ele pergunta para a mãe dele, mas como é que eu faço para falar com a senhora? Aí ele fala, basta pensar. Logicamente, ela já estava num plano mais evoluído. Para vocês terem uma ideia
que não há distância que nem nós temos aqui entre uma cidade e outra. Para o espírito, não há. Tá? Se nós tivemos aí a comunicação, acho que Mozart, né? Trazendo todas as informações para Kardec, né? Trazendo todas, para vocês terem uma ideia. Né? Bom, em cada mundo que passa, o espírito recolhe dele experiências necessárias para a sua jornada infinita no paraíso universal de Deus. Quando chegamos em uma nova morada, tendo de nos adaptar a ela e, por vezes, gastamos tempo nessa afinidade de ambiente e de corpos que devemos alcançar. Da mesma forma, isso faz parte do aprendizado da alma em todos os rumos da criação de Deus. Tudo, gente. Há um processo de adaptação, tá? É necessário lá ele passar para aquela região, nós falamos que é umbral, tá? É necessário, nós não sabemos, tá? Eu não sei a minha escala evolutiva, nenhum de nós sabemos. A espiritualidade, olha o tema que ele falou, deixar os mortos cuidar dos mortos, os mortos sabem, tá? Existe condição, o Chico enxergava tudo isso, tá? Tem espírito que reencarnou aí, aliás, o Chico, cada um daqueles espíritos que estava lá, o Chico já conversava com eles, muitos deles ele falava que ia ajudar e aparecia lá na frente dele. Não era por acaso. E o Chico ajudava tanto no plano espiritual como também no material, para vocês terem uma ideia. Então, é nessa condição que a bondade de Deus para conosco, gente, é grande. Olha quantos anos-luz está o Sol da Terra e Deus envia para nós energias que são necessárias para nós vivermos nesse planeta e em todo o sistema solar, tá? E os espíritos que se acham sozinhos, o fluido cósmico, que é a partícula que parte de Deus, está em nós, tá? E independente do que o espírito fez, que para nós chamamos de obsessor, ele recebe também. Só que quando ele recebe, ele se acha, né? Mas por que ele acha um Deus semideus? Porque em várias existências ele viu, e qual que é, muitas vezes de nós lá, se nós estudar lá a Grécia Antiga, de como que eles agiam, o homem era dado como um Deus. E aí ele reencarna, ele volta para o plano espiritual, vê e marca dentro da cabeça dele, no psiquismo dele, em eras, né? Aonde ele se acha devido à condição e à ação dele, que é permitido devido à organização planetária, e tudo comandado por Deus. Nada, gente, não passa nada. Tudo está sendo assistido. Tudo. Quando a gente estuda a Gênesis, vocês vão ver que Deus está em tudo. Em tudo. Está em todo lugar. Nós não conseguimos. Eu posso enganar vocês. Os espíritos acham que está enganando, né? Mas ele não engana Deus. Tá? Não engana. As inteligências, né, que atuam, que estão aqui na Terra, se ligam às inteligências do plano espiritual e as duas, tá? Por isso que a gente precisa entender naquela parte do livro Diálogo com a Sombra, quando o Cristo encontra e pergunta: quem é vocês? Somos uma legião. Essa legião que atua, mas tudo com a permissão. E no final ele fala para o próprio Cristo: não nos tire daqui. Mas se o Cristo é um engenheiro do orbe, ele criou, ele sabia da importância desses espíritos, tá? Para a evolução do planeta. Gente, é muita coisa, não é pouca coisa para a gente entender toda essa dinâmica, né? A bondade de Deus para conosco é muito, tá? E aí a gente começa a estudar esses irmãos a quem nós chamamos obsessores, aqui, quando nós estamos na carga, sentimos o peso da carga dele fluídica, nós vamos perceber que eles não são nossos obsessores, são nossos professores. Sem eles não haveria evolução na Terra. E tudo isso está condicionado a essa organização, né, planetária. E aí nós estamos num planeta de provas e expiação. O que prevalece nele? O mal. O mal está só nos espíritos lá, não está em nós.
começa a analisar as eras geológicas, os homens das cavernas, tem muitos de nós ainda que estamos ligados, ainda o espírito está lá naquela época. Tá? Mesmo no século XXI que nós estamos, nós temos irmãos ainda na Terra que ainda lida, né? Ainda está como se estivesse lá naquele... Aí vocês começam a ver, nós precisamos ver as atrocidades que estão acontecendo, as questões da mediunidade, como que se relaciona isso, né? Para entender isso. Então, quando chegamos a uma norma, temos que nos adaptar a ela, tá? O Senhor nos criou simples e ignorante, como nos diz o Livro dos Espíritos, não imperfeitos, mas com todas as qualidades a serem despertadas. Só para vocês terem uma ideia, podemos pegar o pior espírito desse mundo. Se Deus é o criador de tudo, e se Deus é amor, ele é filho do amor, ele tem o amor em estado latente dentro dele, e a lição está falando sobre isso. É preciso despertar, ele precisa passar em várias encarnações, seja nesse planeta, seja em outros. Então foi por isso que o Espírito virou para o Cristo e falou assim, não nos tire daqui. Falou desse jeito para ele. E o Cristo sabia da ligação dessas legiões, né, que começaram a se organizar há muitos, que foram trazidos para que a evolução acontecesse no planeta. Tá? E o Cristo sabia, quando ele estava na Terra, ele sabia dessas legiões, né? Se nós pegarmos o Evangelho e for fazendo todas essas analogias, buscando as informações, nós vamos perceber da ligação, tá? Que há, e esses espíritos sabem disso. Tá? Bom, carregamos em germe todos os dons inerentes à vida da alma. Com o passar dos tempos, com o passar nos mundos, que podemos dizer sem conta, gradativamente vamos despertando essas qualidades de luz e vivendo nelas a nossa glória. Isso é gradativamente. Se eu precisar de 1000 encarnações, eu terei as 1000 encarnações. Mas 1000 encarnações nesse tempo é muito tempo, então. Mas não é o tempo nosso lá no plano espiritual. Tá? Então, eis porque Deus é o nosso Pai de bondade e amor, não esqueceu de nos dotar as qualidades que dispôs como nosso atributo na eternidade do tempo. Os espíritos vão ascendendo na escala do progresso, de maneira que podem reencarnar em mundo quase fluídicos, compatíveis com seus adiantamentos. Tá? Há espíritos lá no Sol? Sim, segundo, né, alguns livros, os espíritos evoluidíssimos, né, que estão quase como Jesus, como Deus, estão lá no Sol, se reúnem lá, tá? São mundos que reina a felicidade, onde o paraíso é uma realidade. São os espíritos bem-aventurados, os puros espíritos cujas vidas nesse ambiente de luz escapam até a nossa intuição humana. Escapam, gente. O Chico tinha essa capacidade, ele olhava e sabia a evolução. Existem alguns casos, alguns relatos, gente, que eu fico assim, meu Deus do céu. Ele conversa com o espírito no plano espiritual e fala, eu vou encontrar você, eu vou ajudar, e ajuda na encarnação, porque o Chico se desdobrava, né? Ia até o espírito e conseguia ajudar o espírito reencarnado. E depois houve o caso, né, de quando o espírito chegava até ele falava, né, o nome. Mas só que o espírito encarnado não sabia, mas ele sabia, né, que era o espírito. Bom, somente o tempo nos dará a perceber o que pode ser a vida dos espíritos angélicos. Somente o tempo, gente. O que deve interessar em todos os trabalhos entregues aos homens, por enquanto, é o aprimoramento espiritual, tá? Que se manifesta em muitos sentidos que escapam. Nós não sabemos. Por isso que aquela lição, deixar os mortos, cuidar dos mortos, eles sabem e nós não sabemos, tá? Também de nada interessaria para nós se nós temos o esquecimento do passado. Vocês entenderam? Tá?
sendo que são demorados nesse empenho por ser a alma um mundo cujos poderes ela mesma ignora. Ela mesma ignora. Mas vocês não têm ideia do poder, porque o Cristo fala, vós sois Deus, vós podem fazer o que eu faço e muito mais. E na Gênesis fala, é preciso estudar a Gênesis para a gente ver a capacidade que tem um espírito. Vocês não têm noção, né? Por isso que a gente tem que estudar a base, desconhecendo como pode viver feliz. Apelemos para o tempo, poderosa força de Deus, que não podemos esquecer de aproveitar. Ele nos amolda na sequência da vida, ele nos espera do modo a compreendermos os objetivos de nossa existência. Ele é a mão de Deus nos guiando e devemos compreender o seu chamado. Esse mesmo tempo trouxe, por misericórdia divina, Jesus Cristo à Terra, como sendo grande esperança para toda a humanidade, dizendo aos cansados e oprimidos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então é preciso a gente buscar o Cristo, é preciso buscar essa doutrina na base, no Pentateuco, para que a gente tenha noção, tá, do que o Cristo fez conosco, quando ele mesmo fala, ele fala lá no Cristo Consolador, né? Ele presidiu, ele esteve, o Espírito de verdade, ou da verdade, esteve com Kardec, trazendo todas as informações, revelando. E lá atrás ele fala assim, como eu disse outrora, né? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, mandarei um outro Consolador que ficará com vocês até que se cumpra tudo. Era o Espírito, tá? E aí Kardec veio e codificou, né? É preciso estudar Kardec para entender Jesus. E aí por isso que a gente tem que estudar essa doutrina, gente. Porque são ensinamentos grandiosos que vai nos confortar e trazer luz ao espírito imortal que habita em mim e que também está no plano espiritual e que precisa saber disso, tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, nesse momento, envolver os nossos lares, confortar o nosso espírito, que Jesus nos abençoe, que possa trazer luz para todos esses companheiros que estão nos nossos lares. Muitos deles agora estão tendo a percepção, porque Jesus está conosco a todo momento, nos confortando, trazendo luz, e sabemos que cada um, quando chega o tempo, Jesus nos acolhe, a espiritualidade nos acolhe, e é preciso que nós voltemos a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, por toda essa oportunidade que dá a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, um bom final de semana para todos nós. Até mais, gente.